paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transformou humildade, consolou tantas almas, deu abrigo ao espírito que chorava de dor. E quando chamado a sentir em seu corpo as vicissitudes. Bom dia, meus amigos e amigas. Nós temos que ter um cuidado com os amigos, que às vezes eles são protetores e às vezes obsessores, que só falam bem da gente, e às vezes a gente acredita. Mas eu amo o Hélio, pelos seus esforços incansáveis, no campo onde ele atua, onde é uma comunidade muito sofrida, e ele resgata a cada dia aqueles jovens, aquelas famílias que na realidade têm problemas inimagináveis e estão lá fielmente doando-se àquela casa, ao grupo que atinge aos menores, através de muitas benfeitoras. Mas eu achei um convite sui generis do Hélio Ribeiro. E fiquei pensando como fazer um tema sobre o nosso trabalho, que normalmente nós fazemos palestras, seminários, sobre coisas dos outros. Então, pela primeira vez, eu, a Carmen Silveira, está falando de si mesma um trabalho que já tem mais de 5 anos. Começou singelo, somente no Facebook, e depois nós estamos no YouTube e no Facebook. Mas para que possamos entender a segunda parte, que é um vídeo que eu consegui fazer com uma grande amiga que agora, um novo programa, que é um podcast quinzenal, a Lara Fernandes, nós construímos um videozinho de 10 minutos sobre algumas coisas. Trouxemos alguns programas para vocês saberem de que se trata e talvez, se quiserem, ficarem junto comigo. Vou passar alguns slides. Então, nós vamos trazer, primeiramente, uma ideia sobre Joana de Ângeles em suas várias reencarnações. Porque cada um de nós que aqui está veio de um processo de reencarnações sucessivas e, portanto, progressivas. E assim também foi com esse espírito de Joana de Ângeles, que nos deixa ver, inicialmente, ela com Joana de Cusa. O evangelista de Lucas nos diz que, em 2 oportunidades, ele pôde ver Joana, esposa do intendente Cusa, intendente que trazia as suas dificuldades muito grandes. Ele, pela primeira vez, é quando eles vão para uma aldeia, pregando em cidade em cidade, Jesus com seus 12 discípulos, e aquela comunidade de mulheres e homens e crianças que sempre acompanhavam. Os 12 entre eles, ele. Em algumas dificuldades, nós tínhamos Maria, chamada Madalena, onde Jesus atendeu ao seu estado obsessivo, e Joana, a mulher de Cusa, justamente
procurador de Herodes Antipas, e Susana e muitas outras que o serviam. Então, o evangelista Lucas, no Evangelho segundo Lucas, nos conta com detalhes essa passagem. E pela segunda vez é quando, na Galileia, seguiam José e já viram o sepulcro em que Jesus foi enterrado. No dia seguinte, algumas mulheres foram ao sepulcro para poder orar, pedir, e algumas queriam untar os pés de Jesus com os perfumes da época, em especial o perfume de nárdo, que era um perfume caríssimo. E lá no Lucas capítulo 24, versículos de 9 a 10, ele nos diz: e lá estavam mais uma vez Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. É muito interessante, porque ainda recentemente nós comentamos que a época da chegada de Jesus no planeta, que ele optou para vir na Palestina, junto aos hebreus, as mulheres não tinham vez. Só 2.000 anos se passaram, meus amigos. Há 2.000 anos atrás, um pouco mais, as mulheres valiam menos do que uma cabra, do que um cabritinho, do que um cavalo e do que um escravo. As mulheres eram silenciadas. As mulheres tinham filhos, mas o costume da época, quando elas tinham a sua menstruação, elas ficavam presas no cômodo. Porque para os hebreus, o sangue era nocivo. O sangue significava que o espírito era maligno e estava junto com aquela pessoa. Vejam como a chegada do Cristo acelerou a mudança cultural, espiritual e amigável do planeta. Como deve ter sido terrível para algumas de nós, ou alguns de vocês, que eram mulheres naquela época, passar por aqueles tormentos. Porque não existia água disponível a toda hora. Não existia chuveirinho higiênico. Não existia chuveiro. As pessoas se banhavam com a vasilha, jogando pelo corpo. Não tinha desodorante, não tinha creme. A dificuldade, meus amigos, era muito terrível. E foi Jesus que, ao aceitar a companhia das mulheres que iam ajudá-la para as roupas, ajudar nos víveres, para que aquela caravana de Jesus com os 12 discípulos e com as pessoas que seguiam com ele pudesse acontecer. Então, nós vamos falar dessa Joana Evangelista. Porque antigamente, o nome do marido identificava a pessoa ou um lugar. Jesus de Nazaré. Jesus que nasceu em Belém, mas viveu na cidade de Nazaré. Joana de Cusa, Joana, esposa de Cusa. Agora parece que mudou, não é? Nós temos o nome do marido, mas nós temos o nome da nossa família, na verdade. No princípio não era assim, não. Só tinha o nome da família do marido. Evoluções pequenas, mas mostrando que está havendo pouco a pouco uma observância da mulher. O espírito que habita tem tanto valor como o espírito que habita o corpo de humano. É só isso. Assim, nós vamos encontrar Joana de Cusa se encontrando com Jesus. O seu esposo, ela
como a maioria dos maridos da época. Então, uma serviçal de Joana, porque ele, como procurador de Herodes, ele vivia num palácio pequeno, e ela tinha muitas serviçais. Um dia, uma delas conversou com ela dizendo que conhecera alguém especial, alguém que tratava todos iguais, mulheres, homens, doentes, não doentes, e que ela deveria se encontrar com ele para ver o seu drama, porque as serviçais sabiam a dificuldade que Joana passava. Então nós trouxemos também o nosso querido Roberto de Campos, no livro Boa Nova, em que ele diz, no capítulo 15, em que ele diz: entre a multidão, uma mulher dedicada e nobre, de caráter, em Cafarnaum, meus amigos, vou falar uma coisa assim muito interessante. A nossa companheira, a nossa amiga, a Rosana Solinha, ela perguntou: você vai, a palestra que você vai fazer, eu disse: bom, tem lugar para mim muito tempo, a pessoa que viria comigo não pôde. Então, na viagem, ao lado direito, quem vem de Patrulha para cá, nós vimos como vocês veem e conhecem a Lagoa de Araruama. Meus amigos, Deus foi maravilhoso comigo e me deixou um dia visitar a Palestina e conhecer o Lago de Jerusalém. Então, passar por lá, vendo aquele mar verde, aquelas casuarinas que não é o que existe lá no Lago de Jerusalém, e aquela areia branca que também não é o que existe lá, porque são pedras. Nós nos lembramos e voltamos para a Lagoa de Araruama e lembra muito fortemente o Lago de Jerusalém, ou o Mar de Tiberíades, devido à sua grande extensão. Então, vocês e nós que moramos na região dos lagos, o pessoal que veio na caravana, quando voltarem, tentem visualizar esse lago maravilhoso, porque nós recebemos do lago o estoplado dos peixes, aquela abertura daquele fluido, daquele mar, onde tem elementos dissolvidos, como se fosse um prana, e nós respiramos aqueles elementos que são absorvidos no nosso corpo espiritual. Então, Cafarnaum era uma cidade belíssima, que pode ser Araruama, Patrulha, qualquer uma dessas cidades, porque era uma cidade que ficava perto do lago. Era tão boa, porque era uma cidade de comércio, e Jesus, que não tinha casa, vivia lá. Como? Na casa de vários discípulos, porque cerca de 6 discípulos viviam em Cafarnaum. Então, todas as coisas que aconteceram fortemente no Lago de Jerusalém aconteceram na cidade de Cafarnaum. Era um povoado. Hoje mudou um pouco, mas é uma cidade hoje. Então, Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, alto funcionário de Herodes, 2 filhos vieram enriquecer os dias e os anos passados. Entretanto, quando Joana foi falar com Jesus, ela não tinha filhos ainda. Era casada, disposta a não viver mais com Cusa,
vossos princípios. Então ela pergunta a Jesus, porque ela já tinha recitado Jesus algumas vezes, junto com o multidão. Se não é interessante, ela tentar levar Cusa para seguir Jesus. Como nós fazemos? Quando nós chegamos numa casa espírita, quando nós chegamos na vida espírita, nós queremos que todos os nossos parentes consanguíneos sejam espíritas, não é assim? Porque nós achamos que o que é bom para nós é bom para eles. Só que cada um tem um tempo de Deus. Às vezes não está pronto. E foi isso que mais ou menos Jesus falou. Acho que assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Perguntou. Aí nós trouxemos uma indagação. Será que muitas vezes pensamos assim? Vamos pedir ou exigir para que nossos familiares e amigos mudem? Sim ou não? Sim. A maioria de nós ainda faz isso. Mas a gente pode tentar. Se eles não puderem, bom final. Não precisamos exagerar, não é, Oliveira? Não é? Ficar pedindo e às vezes até brigando. Existem dissensões em família por causa da religião. Qualquer religião é boa. Depende do que nós fazemos. Então, nós trouxemos agora algumas fotos que caracterizam a Joana de Cusa. É de um filme não católico e que eu trouxe para vocês. Essa foto do lado esquerdo é a foto justamente em que ela está conversando com Cusa, onde ele está. Então, nós vamos dizer que Jesus nos diz, neste livro, João de Jesus é a história de Joana, quando Divaldo escreve com César Said, nosso amigo em comum, com César Said, que Joana tinha débito com Cusa. Joana de Cusa tinha débito com seu esposo Cusa lá atrás. E ela deveria continuar com ele para sanar esse débito. Não é que Jesus estava impondo que ela continuasse no seu tratamento. Ele confia o seu pretérito, o seu atual caso e o futuro. Ele falou isso. Nós trouxemos assim, está escrito no livro. O casamento de Joana era uma expiação, uma relação de resgate, função de débitos contraídos em existências passadas junto a esse espírito. Isso é muito interessante que a gente possa pensar nisso. Joana já era boa. Entretanto, ela era ainda fragilizada, porque tinha débito do passado. Se ela não tivesse continuado com Cusa, ela não teria tido 2 filhos, Divaldo Pereira Franco e o tio Wilson, 2 irmãos, que fundaram a mansão do caminho. Então vejam como Joana aqueceu ao entendimento quando Jesus disse para ela: volta, trata ele como seu filho, não deixe, torna-se uma pessoa melhor. Quantas vezes nós estudamos lives, nós estudamos livros, nós sabemos que continuar e não fazemos força. Sim ou não? Sim. Mas talvez depois de hoje, né, a gente possa dizer: olha, Senhor, eu vou fazer força, porque eu não sei o meu futuro, porque eu não sei o meu passado. O que mudou em Joana após o encontro com Jesus? Antes de eu passar, eu queria perguntar. Vou passar aqui um pouquinho, depois eu volto. Não é para mostrar meu vestido novo não, tá? É só para eu ficar mais perto de vocês. Vocês acham? Vou perguntar de 2 planos da vida, porque eles vão responder. Que nós já encontramos Jesus? Levantem a mão. As duas.
lado bom do companheiro. No casamento, na família, vocês fixaram o lado melhor da esposa do esposo? Sim ou não? Sim. Divisou em todos os labores uma luz oculta e sagrada? Sim. Aprendeu com suas dores? Sim. Essa pergunta é difícil. Será que nós aprendemos com as nossas dores? Sim. Nós queremos que a dor passe logo, né? A gente quer que a dor passe logo. A gente sabe que a gente aprende, mas a gente quer que a dor passe logo. Seguindo, dedicou-se aos filhos de outras mães. Por quê? Por que ela fez isso? Porque Usa continuou bebendo, continuou com seus problemas fora do lugar, morreu e ela ficou viúva. Ao ficar viúva e endividada, ela perdeu o seu lar. Ela passou a viver num lugar pequeno. E ela passou. Sou eu? E ela passou a trabalhar na casa daquelas mulheres patrícias. Não é patricinhas, tá? Não é patricinhas. Patrícias. Aquelas mulheres que tinham alto poder financeiro na sociedade. E ela passou a cuidar dos filhos das outras mulheres. Ocupou-se com afazeres subalternos para que os filhos tivessem pão. É muito interessante quando nós vemos Cláudia Franco, que eu particularmente devo favor e vou ter que pagar inúmeras reencarnações posteriores pela amizade que eu tive, pelo cuidado que ele teve com toda a minha família sanguínea, em especial a minha mãe, que, às vezes, como falou, os filhos, como de Valdo e tio Nilson, naquela época não tinha comida. Ela lavava a roupa para fora. Ela passava a roupa para fora. Ela trabalhava, aspas, como uma babysitter, como uma cuidadora de crianças, para poder dar comida. 2000 anos passados, nós de Valdo Franco, fundando a Mansão do Caminho, com o tio Nilson e Joana Residentes, aquela Joana Recusa, no mundo espiritual, abrigando milhares de crianças no seu projeto incansável de adoção em lares, que no primeiro momento foram lares diários e agora estão misturados, só uma parte do dia. Então nós não sabemos, nós que estamos aqui, mortais, mais mortais do que o Paulo, o que nós devemos fazer na nossa vida? Mas sempre em favor de Deus. Desenvolveu a serenidade e a resignação. Talvez isso seja alguma coisa que ainda nos falte um pouco. Falta? Quem é um sereno resignado? Levanta a mão. Pode até levantar as duas. Tem uma senhorinha que fez assim, mas assim, tímida. Eu não sei se ela levantou para mostrar a caneta Bic ou se foi para si dela tentar levantar. Né? Então, isso é complicado. Porque se somos resignados, não podemos nem reclamar da chuva, do sol, do calor. Se fazemos isso, não somos resignados. Você imagina, se é uma coisa simples, não somos resignados. E as coisas mais difíceis? Então, seguindo, tornou-se corajosa e fiel. Não criou sua
fazendo aquela carinha de paisagem, né? Assim, nós trouxemos algumas fotos lindas. O filme trouxe Joana linda. Aqui ela trabalhando com lavadeira, carregando o cesto de roupas na cabeça. Alguém de nós fez isso? Nesta encarnação? Nesta encarnação, gente? Não. Já pegamos lá no meio caminho, não é verdade? Na hora pegou desse já passou um cestinho na cabeça? 10 quilos. Então, assim, essa amiga Joana, ela conseguiu, depois disso tudo, voltar para o mundo espiritual, com sua missão completada, sofrendo um pouco. Nós trouxemos alguns sofrimentos dela. Não para vocês ficarem tristes, é para a gente entender que nós não sofremos nada. Então, no dia 27 de agosto do ano 68, nas proximidades das águas termais de Caracal, no Monte Argentino, é muito importante. Joana, junto a outros 500 cristãos, foi levada ao posto do martírio, na fogueira. Ela foi queimada viva. Viva. Quando vocês queimam um dedinho, vai quanto? Será que Joana doeu muito? Vamos explicar depois. Assim, nós vamos ver Joana lembrou de Jesus, dizendo assim: vai, filha, ser fiel, volte para o seu esposo, esquece as maldades dele, ser boa. Todo mundo já ouviu isso? Algum livro que vocês leram, estudaram, o Evangelho segundo o Espiritismo, ouviram isso? Pode. Então, e ele, o seu filho, qual filho? Ela teve 2 filhos. Um primeiro, de Paulo Pereira Franco, que foi um jovem que seguia Joana quando Joana ia visitar Jesus. Depois ele casou, se mudou para outra cidade, agora ficou com seu filho menor, que era pequeno, enquanto o Paulo vivia com ela. O seu filho menor é este aqui. É este tio Nilson, nesta reencarnação. Que ele queria, porque ele foi preso na cruz da Joana, não estava esperando. E ele queria que Joana ajudasse Jesus para que o algoz, que estava ali, aquele soldado, hoje libertasse. Então ele dizia para ela: mãe, abjura, ou seja, negue a Jesus. Sabe essa história, irmã? Então, nós vamos encontrar: cala-te, meu filho. Joana disse: Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel. Então ele tem que ter o Deus. Ele tem que ter o Deus. E o algoz, em diálogo com ele, com ela, nós vemos isso em Boa Nova, capítulo 15, verso 1. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou para os verdugos, que estavam prontos a botar o fogo naquelas palhas untadas de óleo, onde ela estava presa naquele pau. Ela disse assim: não apenas a morrer, mas também a vos amar. É tão apaixonante isso, que tem uma baratinha que a gente tem medo, a gente ama. Quanto mais o verdugo, veja a profundidade desse conhecimento que Joana recusa entender as suas dificuldades.
baixem pelo YouTube, PDF. É emocionante esse capítulo 15, que vai mostrar, não pelo Divaldo, é o médium que escreve sobre Joana e como Joana, mas o Francisco Xavier, um outro médium, e pelo Espírito, um médico de Campos que faz parte da equipe que trabalha com o Emmanuel. Então nós estamos vendo uma sincronicidade de conhecimentos a respeito desse Espírito. Nós trouxemos as 4 reencarnações que Joana nos deixa saber sobre ela. Joana de Cusa, no século I, que nós falamos um pouquinho. Clara de Assis, no século II e XVI. Joana Inês de la Cruz, no século XVII, que depois se chamou Joana del Valle, e Joana Angélica de Jesus, no século XIX, na Bahia, só para ela desse. Como é que eu compus o que eu era pedido? Visualizando as várias reencarnações da Joana. Mas o que me chamou muito a atenção, sempre me chama, essa semana, eu peguei um livro emprestado, que já tinha sido emprestado da minha família, eu vou trazer a livro aqui para vocês. E eu vou tentar fazer um seminário, porque eu estive no México, no ano 2019, num encontro do Congresso Mundial do México. E visitei os lugares onde Juana del Valle viveu. E gostaria de ter muitas fotos, ter vídeos. Gostaria de fazer um pequeno seminário de 2 horas. Vou tentar. Se eu tentar, posso falar o primeiro aqui? Que seria uma continuidade dessa fala. Vamos ver se é uma próxima caravana, né, amigo? Seria ótimo, né? Você gostaria? Sim. Olha, eu gostaria de porque eu estou conseguindo por mais de 5 anos emprestado e não tive tempo, mas agora eu tenho um objetivo ali do tempo. Existe uma diferença. O tempo é secundário, né? O objetivo do tempo. Então, o ano da minha chamada, só o ano de la Cruz. Esse é o livro, Octavo Paz, As Armadilhas da Fé, de 1998. Então ele vai explicando o que aconteceu naquela época, naquele século, nos séculos anteriores e posteriores. Ele fala com Europa, ele fala das lutas católicas. Tudo molhado, sempre eu dou só uma olhada, não estou, dessa vez, vou pegar a janela e vou voltar. Então, nós trouxemos o seguinte: olha como é que Deus viu, como é que aconteceu. Desculpe, é que nós tivemos muitos probleminhas técnicos para passar isso aqui. Usamos 3 computadores, 3 laptops e muitas orações. E vibrações, e passe na máquina. Para poder passar, porque não irá de jeito nenhum. Então, fez uma deformaçãozinha, mas tem importância, né? Então, em 1651, ela nasce, né? Em São Miguel de Pampa, perto do México. Com o nome de Juana del Valle em Armiles de Santiago. Na capital, aqui, é justamente onde é o convento das Carmelitas Descalças. Na capital, ela passou a ter aulas
era próxima. Eu estava com Joana. É verdade. Na corte, aos 13 anos, ela passou a ser uma dama de companhia. Mas ela achou que era pouco. Então ela quis estudar. Então, o padre que a assessorava a convidou a entrar no convento das Carmelitas Descalças aos 16 anos. Porque ela era uma pessoa frágil fisicamente. Era pequena, magrinha, e na capital, o trabalho dela na capital era muito forte, ela ficou me adiantada. Desacostumada com a rigidez, ela seguiu a orientação do seu professor. E aqui é o convento onde eu visitei, São Jerônimo da Conceição, onde ela viveu durante algum tempo. Então, lá estava tudo de nome. Passou a ser só aluna em vez da cruz. E eu trouxe aqui, na sua cela, o cara vivia num cubículo de 2 metros quadrados. Só para estudar. Em volta dela eram somente livros. Ela ficou para o convento para poder fazer penitências a Deus e estudar. Então nós vamos ver que ela estudou em muitos livros, globos terrestres, instrumentos musicais e científicos. Estudar as experiências, poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, contos de Natal. O que acontecia? Homens, do mundo inteiro, católicos, iam até ela para que ela pudesse ensinar aquela palavra, de onde ela veio o significado, porque ela era polilota. Então, essa Joana de Ângeles, que nós conhecemos hoje, que muitas pessoas reclamam que é difícil, ela não pode ser fácil, porque numa reencarnação no século XVII, ela foi enciclopedista. Como é que alguém que é enciclopedista vai dizer nós vá? Não vai. Então é preciso que a gente entenda que é o contrário. Nós temos que seguir a Joana e não deixar de seguir a Joana. Porque quando a seguimos, o nosso cabedal vai melhorar, porque o dicionário, meus amigos e minhas amigas, quando eu estudei pela primeira vez no integral, ainda era um CPA, um antigo, lá em Niterói, talvez uns 40 anos atrás, eu tinha que ter um dicionário. Não entendia nada. Eu chorava literalmente. Digo, como? Eu tenho um curso científico, eu tenho um curso universitário, eu tenho um pós-graduação. Como é que eu não entendo essa palavra? É porque eu não entendi o meu lado. À medida que eu fui desenvolvendo a minha melhoria, eu passei a entender Joana. Não é quando não se entende que a pessoa é ruim. Não é isso que eu disse. Mas à medida que você se desenvolve espiritualmente, você consegue. Então, isso que eu falei, quando você destrambelhou aqui? Fui eu não. Isso. Então eu trouxe aqui, no México, nós temos essa Joana de 2 metros como um número importante para o México. E a nota de 200 pesos, 200 pesos é muita coisa do México, nós temos a carinha da Joana de Ângeles. Joana socorreu na epidemia da peste na região, na sua época, durante o dia e noite, as suas irmãs religiosas, e juntamente com a maioria da população estavam enfermas. Elas foram correndo, uma a uma, daquele local onde ela atendia, até que ela ficou sozinha. Olha que coisa trágica, triste. E aí ela desencarnou aos 44 anos, novíssima, mas ela
algumas dificuldades que nós temos em estudar Joana. Que o Espírito trouxe para ela. Ela vai usar um alicerce do português que nós não temos. Então, nós trouxemos os livros da série psicológica das Joana, que é o que o Coelho falou, é uma série que começou como liberal. Depois, ela conversou com o Divaldo e disse: Divaldo, nós não podemos começar com o liberal. Nós temos que começar com este livro mais antigo, Jesus e a Atualidade. Porque tudo que eu trago é sobre Jesus, do ponto de vista psicológico. Então, aí passou a ser o primeiro livro, Jesus e a Atualidade. Hoje, nós temos 17. Termina aí. Divaldo não vai fazer mais nenhum livro da série psicológica. Tá certo? Não. Quem quer estudar psicologia da gratidão? Quem não quer estudar, está para a próxima reencarnação. Vocês concordaram? Não. Por isso que nós estamos fazendo o que nós conversamos hoje. Então, nós vamos trazer que ela, como Sócrates, como Platão, como Emmanuel, ela tem uma ajuda no Evangelho segundo o Espiritismo em 2 páginas. Divaldo disse que ela se intitula O Espírito Amigo. Então, no capítulo 9, amar ao próximo como a si mesmo, o item a paciência. Quiser desenvolver a paciência, para poder ver tudo, certo? Olha que beleza, né? E no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Dar-se-á aquele que tem. Ou seja, ela diz assim, lá no Evangelho, que quando a gente quer procurar alguém, estou traduzindo, algum médico, algum terapeuta, algum dentista, a gente pergunta assim, como isso? Como dentista você vai? Aí eu disse, olha, eu vou aqui, mas tá, eu vou notar. O que eu vou dizer? Ah, que bom. Esse é bom. Você vai dizer assim, olha, o meu dentista é esse. Mas você vai na hora que quer, precisa marcar. Olha, eu vou nesse dentista? Não. Então ela está dizendo, dar-se-á aquele que tem. Então, quando o Robson, Cecílio, é Cecílio, viu? Diz assim, eu estou sentindo. O que significa? Vamos pedir a ele. Porque ele sempre vai ter um tempinho. Isso quer dizer, aquele que já tem os 5 talentos e multiplica em 10. Bom, aquele que só ganhou um talentinho e botou na terra, não adianta nada. Porque ele não sabe multiplicar. Tá certo? Concorda? É Joana, gente, né? Então, como o Chico de estudar Joana? Eu quero agradecer, não passar um pouco assim. Me ajuda aqui? Eu sei fazer, mas eu queria enquanto ele me ajuda, passar um videozinho. Eu queria conversar com vocês e dizer o seguinte. Quando eu estudei Joana pela primeira vez, eu aprendi que eu tinha de estudar mais o português. Eu sabia o português. O que me faltava conhecimento. Porque eu não era um erudito da língua. Eu só era uma conhecedora da língua. Sabia falar das coisas. E é pensando em Juana de Agibarre que nós fizemos esses programas que nós temos no web para falar. Então nós começamos há mais de 5 anos atrás com o livro Vida Feliz. Vida Feliz é um livro que, na realidade, ele tem 200 capítulos, mas páginas pequenas.
eu tenho pessoas de vários países comigo, eu tenho pessoas de vários estados, fica gravado, elas não podem ir com depois. E despeitado, pessoal, íntimo. Então, que eu possa meditar não sozinha, eu posso meditar com várias pessoas. Se vocês quiserem, podem aumentar o nosso grupo de meditação matinal. Continua, tem algumas pessoas aqui e depois tem os livros Momentos. João tem vários momentos de saúde, de resignação, de alegria. Então, nós agora estamos juntos, estamos fazendo momentos enriquecedores. Que é um dos mais belos. Que as pessoas disseram assim, Carmen, eu disse, você não tem 30 anos, mas parece que ela escreveu com um momento atual. Então, os espíritos, hoje com Joana, com o Emmanuel, eles anteveem os problemas e eles deixam a sua mensagem para anos depois. Então, nós fizemos um videozinho escrito e eu gravei. Não vou falar mais, eu queria que vocês ouvissem a minha emoção. Eu gravei da minha parte. Então, a ousadia da Carmen fazer esse programa. Eu não sou psicóloga. Estudei Joana porque eu a amei. E fiz alguns cursos com psicólogos do Rio Grande do Sul, Paraná, psicólogos convidados por Divaldo Franco, através da Joana, para que pudessem ensinar aspectos psicológicos no Brasil e agora está no exterior. Então, quando eu desejei fazer esse programa, eu liguei para a Nação e conversei com o Divaldo Franco. Perguntei, Divaldo, eu gostaria de fazer essa série com você. Você acha que eu posso? Ele disse assim, é a segunda vez que eu pergunto alguma coisa para ele. Uma vez eu perguntei no livro que eu queria fazer, ele disse, pode, sabe? O espírito pode qualquer coisa. Vai depender do trabalho que ele emprega por fazer. Mas ele disse assim, conversa com o plano de cada mansão e veja como você vai fazer. Então, para fazer esse podcast quinzenal, 30 minutos, nós fizemos um contrato. Eu tenho um contrato com a mansão Caminho, que eu, no meu programa, não posso escrever tudo que está no capítulo. Eu tenho que passar só 40% da página. É uma dificuldade. Porque como é que eu vou numa página tirar 40% das coisas que eu acho que são importantes? Então, eu queria dizer, se vocês forem olhar o podcast, não fiquem preocupados, porque eu escrevo tudo, saio no YouTube tudo. Entretanto, eu não posso falar tudo. Vocês podem dizer, mas por que eu não falo aquilo que eu estou lendo? Eu tive que escolher. Então, para mim, é uma gratidão eu poder, com a minha simplicidade, a minha carência em conhecer mais a psicologia profunda da Joana, que comunga com Carl Gustav Jung, melhor discípulo Sigmund Freud, eu tento traduzir essa que foi a intenção, a série
psicológica da maneira simples, para que qualquer pessoa que não se sentia à vontade pudesse ler. Então, isso aqui, eu vou trazer para vocês, é que o Hélio quis. Por que eu escolhi isso? Que eu me acho maravilhosa, superiorista? Não. Porque eu acho que a gente pode dividir as fraquezas. A gente pode dividir as dificuldades. Então, eu tento dividir as minhas dificuldades com as pessoas que lá estão. Tá certo? É só para vocês entenderem que não é exibição, não é nada. Porque a gente precisa dividir angústias e dividir prazeres. Ao idealizar a rota da nossa vida nessa encarnação bendita, fomos presenteados com essa flor a desabrochar em nosso caminho. Flor enviada por Jesus para perfumar a existência. Essa flor, a inspirar e renovar nosso ser, se chama Joana de Ângeles. Enviada pelo governador do nosso planeta para nos ajudar a entender os valores imortais que devemos conquistar pelo esforço próprio, ela nos convida a um mergulho íntimo e intransferível para dentro de nós mesmos. Assim, surgiu a vontade de expor e estudar um roteiro de conduta que a veneranda Joana de Ângeles apresenta em seu livro Vida Feliz e nos livros da série Momentos, psicografados pelo querido Divaldo Franco. Dividir esses valores maravilhosos apresentados para nos guiar por uma vida reta e próspera junto a Jesus seria a proposta do programa Momentos de Meditação Diários, que iniciou no Facebook, singelamente, porém forte e fiel. Hoje, passados 5 anos, vemos os frutos desse programa que nos embeleza sempre o dia. Vamos agora expor alguns episódios para que todos possam conhecê-los. Olá, amigas, olá, amigos. Que beleza estarmos aqui nesta linda quarta-feira. Nós estamos já nos sentindo primaveris. Hoje ainda são 18 de setembro, mas o nosso coração está florido de bênçãos, de luz, de equilíbrio. Por isso, nós vamos agradecer a presença de todos vocês. Queridas e queridos, a nossa lição de hoje é 197. Significa que nós estávamos há 197 dias, como hoje, juntos, aprendendo com Joana de Ângeles. A nossa esperança é que possamos sempre estar juntos. Essa obra magistral, Vida Feliz, é algo que nos encanta, porque nos embeleza a alma. Então, a Joana está nos dizendo: reserva momentos para que se refaçam os teus equipamentos mentais. Isso é uma delícia. Que quantas vezes nós achamos que a nossa mente não precisa descansar, mas precisamos. Temos necessidade de ver que tem um pouco de desgaste. Então, vamos meditar, vamos ler um bom livro, vamos ver e ouvir uma boa live, vamos pegar sol, vamos cuidar de plantinhas. Eu, desde ontem, estou cuidando de muitas plantinhas. Estou numa felicidade só, meus amigos. Uma delícia.
eu fiz uma estante só das minhas orquídeas. Eu já tive mais de 15 orquídeas. Agora estou com 9. Filhinhas, vamos aguardar que elas floresçam. Uma está florida de amarelo, linda. Então, a Joana está dizendo para nós: reserva momentos para que se refaçam os teus equipamentos mentais. Os neurônios, as glias, as sinapses, para que se tornem mais rápidas. Também recebemos visitantes para contribuir conosco. Amigas, bom dia, amigos. Hoje é primaveril, hoje é um dia da primavera, mas também é um dia especial, porque está junto de nós a nossa companheira Lara Fernandes, aqui do SEAC, uma jovem que contribui bastante conosco, trabalha conosco junto com a Joana também. Quem é você? O que você faz? O que você está contribuindo mais e mais para a doutrina espírita? Bom dia, primeiramente eu quero agradecer o convite, porque é tão bom a gente de manhã já falar de Jesus, né? Geralmente eu faço sozinha as orações, as mensagens, porque o marido está trabalhando, mas hoje com vocês aqui, né, com a companhia da sexta-feira, final de semana, momento de relaxar e de ouvir a palavra é muito bom, então eu agradeço. Eu estou na doutrina há muito tempo por conta dos filhos, né? Que tinha uma criança com problemas de saúde, então a gente acaba indo para ver o que pode a doutrina ajudar. Mas quando eu peguei a página, que você me enviou essa página, a primeira coisa que eu pensei foi, realmente, eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, porque acho que uma das coisas que atrapalha mais a humanidade é a dificuldade de relacionamento. Após um amadurecimento, veio a intuição para a elaboração de um outro programa em formato de podcast. Assim, surgiu um novo programa com Joana de Ângeles em 30 minutos. Queridas, queridos, voltamos com o nosso projeto podcast Joana de Ângeles. Na realidade, o nome é Com Joana de Ângeles em 30 minutos. Muito bom, nós tivemos que fazer um recesso de 15 dias, mas agora já estamos plenos. Eu, Carmen Silveira, e a Laila Fernandes, que juntas, no nosso SEAC, nós estamos produzindo esta série psicológica da Joana de Ângeles, no sentido de torná-la mais simples para o entendimento das pessoas, aquelas que têm um pouco de dificuldades. O nosso público-alvo são espíritas, espiritistas, e nós fazemos isso de 15 em 15 dias, como hoje, às 19 horas. Então, a nossa proposta, nós já estamos no livro 3º, que se chama Plenitude. Nós vamos, hoje, no capítulo 5, falar sobre o sofrimento. A plenitude, o livro Plenitude, é sobre isto. Mas nós vamos hoje dar enfoques que a Joana nos oferece sobre os caminhos para a sensação do sofrimento. Nós estamos felizes de podermos estar outra vez juntos. Vamos fazer uma pergunta inicial. Amigas, amigos, sofremos? Sofremos muito, pouco, mais ou menos? Ou achamos que não sofremos? Qual é a causa dos nossos sofrimentos? Neste capítulo, Joana vai nos dizendo que, considerando
que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, que desarmonizam o fluxo de energia, permitindo a instalação de enfermidades físicas, mentais e morais. O recolhimento interior, vez por outra, diariamente, uma vez por semana, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, como nós fazemos nos nossos programas, vai permitir uma análise profunda dos recursos ao nosso alcance. Cada pessoa terá os seus próprios recursos. Alguns são semelhantes, mas outros são muito pessoais. Esses recursos vão favorecer a nós, o homem, a encontrar os seus meios de cessar o sofrimento. Mas eu trouxe no nosso pensamento, e vou verbalizar para vocês, uma pergunta. Nascemos para sofrer? Não, não nascemos para sofrer. O homem renasce para ser livre, para poder crescer e alcançar a paz, que é o final maior, é a nossa realização plena. Toda vez que nós temos uma energia negativa, ela vai retardar o nosso progresso. Por exemplo, qual seria a influência da nossa família, da nossa mãe em nós, no nosso eu, na nossa personalidade? A Joana vai nos falar que a imagem da mãe, justamente nesse capítulo 5, de alguma forma, respondendo por muitos conflitos, é também criadora de saudáveis estímulos. Depende do lar, depende da mãe, depende da família. Assim, meus amigos, nós estamos nos despedindo do dia de hoje, agradecendo a companhia de todos vocês, mas pedindo, oremos para que todos os estados do nosso Brasil, que um dia vai ser grande, no sentido de coração do mundo e pátria do Evangelho, para que haja o amor em uma quantidade maior, para que a dor e os sofrimentos sejam minimizados. Entretanto, é através deles, da dor e do sofrimento, que nós vamos evoluir com mais rapidez. Assim nos despedimos para nos reencontrarmos daqui a 15 dias. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nos despedindo, dizendo paz e bem, franciscanos, que Jesus possa nos abençoar sempre. Muito obrigada pela presença de todos vocês.